Boa noite. Boa noite. A todos os irmãos e irmãs aqui presentes, e a todos aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham através da visão e nos ouvem também. A paz e bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Damos graças a Deus por podermos estar aqui reunidos no Salão. Amém. E a sua palavra diz: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Damos também graças a Deus por nos ter, podermos a liberdade de nos reunirmos, por vivermos num país em que há essa liberdade. Aleluia. Amém? Amém. A palavra que eu tenho para trazer foi aquela que o Senhor quis que eu trouxesse, e é sobre o tema o divórcio, alguns vícios e também sobre o adultério. Por isso, eu peço aos irmãos, aos que estão presentes e que estão noutros lugares que nos veem e ouvem, abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 16. E diz assim, no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 18, diz assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com uma mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Agora vamos a ler no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 1 ao 12, um bocadinho mais atrás. Então, diz assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judeia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Eu gostava agora de ler um comentário sobre esta passagem. Deus deseja o divórcio? Com certeza que não. Como poderemos ver neste texto, Deus nunca desejou o divórcio.
Jesus deixou claro que um casal não deve separar-se. Essa é a vontade de Deus. Os prejuízos da separação são muitos. Mágoa, ressentimento, filhos revoltados, etc, etc. É muito importante saber que todos têm conflitos e dificuldades no casamento. Se não tivermos maturidade para lidar com os problemas, eles não irão embora porque estão dentro de nós. Portanto, é necessário muita compreensão, renúncia, fidelidade e perdão. As crises vêm, mas também vão. Quem não aprende a renunciar e a perdoar, irá levar os problemas para um possível próximo relacionamento. Por isso, a melhor alternativa é dizer não ao divórcio. Vamos ver aqui agora em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 32. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 32. Aqui mais atrás. Mateus 5. Mateus capítulo 5, 27. Diz assim. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Agora vamos ao primeiro capítulo, no versículo 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele casar com a repudiada comete adultério. Vamos passar agora ao livro de 1 Coríntios, no capítulo 6. Coríntios, no capítulo 6, e vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, e que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fazer um comentário sobre esta passagem. Muitos vícios, como o do cigarro e do uso de drogas, e também o sexo depravado, também é um vício. Acabaram espalhando-se em nossos dias, porque foram associados
à ideia da liberdade, milhões de jovens do mundo inteiro envolveram-se nestes vícios, destruindo suas vidas. Hoje é consenso que essas drogas e esses vícios, hoje, sim, é consenso que essas drogas e esses vícios devem ser repudiados. Demorou, mas a sociedade finalmente chegou à conclusão que as igrejas cristãs já tinham chegado há década, quando lemos o texto bíblico no versículo 12, acabamos de ler, vemos que a verdadeira liberdade, como posso usar da liberdade para tornar-me prisioneiro? Isso é uma contradição. Nenhum cristão rejeita o vício porque é proibido. A sua convicção vem do facto de que o vício não convém. Não posso desenvolver um hábito que irá me dominar e me escravizar depois. Portanto, os vícios e as drogas não podem fazer parte da vida de um cristão que é liberto por Cristo e vive verdadeira liberdade trazida pelo Evangelho. Mas ainda mais outro comentário que diz assim: a Bíblia ensina que a sexualidade é uma dádiva de Deus para nós. Trata-se de algo bom, cheio de prazer e permite ao ser humano compartilhar de si com o sexo oposto. Além disso, é também a garantia da perpetuação da raça humana sobre a Terra. Todavia, Deus não aprova o desfrutar da sexualidade sem responsabilidade. Usar uma pessoa como um simples objeto, esquecendo-se de que ele foi feito à imagem de Deus, é pecado. Além disso, vemos aqui que pecar sexualmente é pecar contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, no qual Deus habita. Portanto, o uso da sexualidade não pode ser desregado, nunca é mera decisão individual, pois envolve também outras pessoas. Por isso, é muito importante que haja regras para o uso do sexo, pois, do contrário, ele poderá nos dominar como escravos e poderemos sofrer e causar sofrimento. Deus deseja que todo cristão tenha uma vida sexual pura que agrada a Deus. Passar agora ao capítulo 7. O capítulo 7, já a seguir. E vamos ler o versículo de 3 a 5. E diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por um mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos exultardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sobre este assunto, gostava de ler outro comentário. Não, irmão Zé, peço desculpa, leia o 6, que é importante. Leia o versículo 6, O versículo 6. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Amém.
por corrupção e não por mandamento. Nós vamos agora comentar este versículo do 5, do 3 ao 5. Ensina Deus alguma coisa sobre a vida íntima de um casal? Sim. Ao contrário de que muita gente poderá imaginar, a resposta é afirmativa. Deus tem conselhos importantes para os casais, até mesmo na sua intimidade. O Deus da Bíblia não é apenas metafísico e distante. Ele é Senhor de toda a nossa vida. O conselho do texto que a relação entre o marido e a esposa deve ser de mútua dependência. Cada um deve considerar o seu corpo como pertencente ao outro. Além disso, o versículo 5 diz que o casal não deve se privar um do outro, a não ser de comum acordo. Aqui vemos uma visão realista das Escrituras, que nos adverte que falhar nessa área pode prejudicar e até destruir um casamento. Saiba que um casal que não se entende na vida íntima tem problemas que precisam ser resolvidos. Nem o marido nem a mulher pode usar a sexualidade como arma um contra o outro. O marido e a mulher têm a responsabilidade de compreender o outro. Não pertenço a mim mesmo. Amém. Privar-se um do outro sem acordo mútuo é expor o cônjuge ao perigo do adultério. Era esta a palavra que o Senhor quis que eu vos trouxesse. Portanto, para todos que nos ouviram e a todos quantos aqui estamos, que o Senhor abençoe a todos ricamente, poderosamente e com bênçãos sem medidas. Vamos meditar nesta palavra que Deus vos trouxe. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus o entender e quiser. Amém. 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 Alguém tiver